Bom dia, Marco, como vai? Estou bem, você? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, William. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Olá, Enrico. Olá, Max. Boa Olá, tarde, tudo David. bem? Como é que tá? Boa tarde. So let me just start by saying that, today David Muniz is going to be managing the session. He's a project manager for Seña Segura, who is sponsoring actually the session. So this session is going to take place in Portuguese. It's Portuguese. I don't want to damage your ears today with my Portuguese, which is not good. So David is going to be able to manage this session, and the goal is gonna be to extract your knowledge, to share it with the audience, to help the community understand the massive problem we are facing with ransomware in Brazil. So please, David, I'm gonna mute my mic. Please go ahead. We are gonna receive the questions through the chat. So at the end of the session, just feel free to pick the questions up and share them with the audience. So please, guys, enjoy the session. Graças, José. Bom, responsabilidade aqui, representar o José nessa sessão, e espero que todos estejam bem. Queria dar as boas-vindas, né, para todos vocês nessa mesa redonda que a gente vai apresentar aqui agora. O tema é Ransomware no Brasil, riscos e impactos para os negócios, e eu estou acompanhado aqui por um fantástico painel aí de especialistas e de grandes nomes aí no mercado de cyber. Vou apresentar eles em alguns momentos, mas aí eu queria, antes disso, lembrar que vocês podem mandar as perguntas de vocês no bate-papo da sessão, e aí, se o tempo permitir, a gente vai abrir, né, a palavra para uma sessão de perguntas e respostas no final dessa discussão. E aí, já apresentando os envolvidos no painel de hoje, a gente tem o primeiro participante, que é o Vladimir Rodrigues. Ele é CISO da Trademaster Brasil. O William Teles é o nosso segundo participante. Ele é CISO do grupo Águia Branca Brasil. O próximo participante é o Marco Túlio, também CISO, da Oit. O próximo participante da nossa mesa redonda é o Érico Campanha Manfredi, que é DPO da Instituição de Ensino Católica. O Max Campo é DPO e oficial sênior de assessoria em CS e assuntos de defesa do Exército Brasileiro. E para moderar esse time de feras, eu, que trabalho no Senha Segura como gerente de projetos, e também nós do Senha Segura patrocinamos essa sessão. Então, aí depois dessa breve introdução, vamos começar as perguntas. Primeiro, eu queria começar... bom, ransomware eu acho que é um tema que todo mundo aqui já conhece, né? Imagino... Não sei se todos aqui já foram afetados, até porque existe um jargão na cibersegurança, né, que diz que a questão não é se, mas quando nós seremos impactados por ataques cibernéticos, né, e aí a gente inclui também o ransomware, e aí vamos entender um pouco mais dessa dinâmica. Pelo menos aqui, da minha parte, espero contribuir para uma discussão enriquecedora. Eu queria começar, então, a nossa roda perguntando para o Marco Túlio. Por que a gente pode considerar que o ecossistema tem sofrido tanto com ataques de ransomware? Legal, boa tarde a todos aí. Bom, vamos lá. Acho que de cara é importante entender que não é uma ameaça nova, né? Sei lá, a gente fala aqui 2009, 2010, né, sobre ransomware. Tudo bem que o cybercrime fez aí uma pivotagem no modelo de negócio, né? Tinha um foco muito mais ali, né, em usuário final, até atingir algumas empresas ali, mas muito focado ali, né, naquele volume, né, na massificação. E aí, de um tempo para cá, teve a questão ali do conceito, né, do Big Game Hunting, né, que é realmente pegar alvos mais interessantes, né, que você ganha ali no maior, né, num pacote maior ali, pegando uma empresa grande, uma empresa de relevância no mercado, né. E
Então, acho que o desafio já está de cara aí na evolução da própria ameaça, né? Então, pensando, a gente pode quebrar em dois desafios, né? Um lado externo, que a gente não controla, então, em tese não controla, né? Dentro das organizações ali, as ameaças estão evoluindo e se sofisticando muito mais, né? A gente falava que um tempo atrás, apenas as ameaças patrocinadas por governos, os nation states, né? Sponsored, tinham ali capacidade e sofisticação para fazer ataques avançados, né? E embora até os ataques até então não são tão avançados assim, mas a grande verdade é que né, essas ferramentas, esses recursos, eles meio que né, viraram, de certa forma, commodity para diversos grupos de ameaça, né? Entre eles o cybercrime e as gangues de ransomware, né? Então, esse nível de sofisticação avançou muito, ao passo que o lado interno das empresas, das organizações, né, acaba que ele não avançou tanto, né? Ele não se equiparou, né? Então, a gente tem um desafio muito grande de fazer o básico ainda, né, em muitas das empresas, de corrigir, né, fazer o feijão com arroz, de fazer o beabá, e cuidar de controles básicos que facilitam com que situações como essa aconteçam, né? E aí, obviamente, né, a pergunta que se faz é para avançar com essa pauta, né? Eu acho que tem que olhar de fato o assunto dentro das empresas com um olhar mais estratégico e menos operacional, tecnológico, né? É um risco de fato para todo mundo que está no mundo digital, na nova economia, empresa tradicional, antiga ou não, né? Startup, scale-up ou tradicional. O desafio mesmo é de olhar, né, a evolução dos negócios no mundo digital e precisa acompanhar com segurança ali como um core business, senão com aquela área de suporte que está ali atrás, cuidando puramente de uma função tecnológica para proteger e investindo em tecnologias que de fato precisam, né? Mas é muito mais do que isso, é um olhar sobre o risco do negócio, que, by the way, semana passada até o próprio Fórum Econômico Mundial colocou como um risco de ESG, né? Se você for ver ali, além de um risco de negócio e além de estar em um pilar, na verdade está nos 3 pilares, né? Acho que nenhum assunto se colocou nos 3 pilares do ESG, né? Tanto no E, no S e no G. Então, acho que cabe um olhar primeiro de tratar esse assunto de forma estratégica e não como um risco de TI, um risco de segurança específico ali numa disciplina, né? Então, acho que esse é o grande desafio de por que a gente sofre ainda tanto, né? E cada vez mais os riscos de cyber, né, estão associados a riscos de negócio, né, afeta a continuidade, e eu acho que também cada vez mais as empresas têm se posicionado em relação a isso, né, posicionar a área de cyber, enfim. Mas a próxima pergunta vai para o Max, e aí já trazendo essa questão dos desafios, né, e dos riscos. Max, você acha que no Brasil, o que o Brasil tem feito, né, em termos de segurança cibernética, para poder tratar esses novos desafios, né, e também diminuir, principalmente, né, diminuir os impactos desse tipo de ataque? A gente tem feito a lição de casa? Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer aí o convite da Cybersecurity Observatory, apresentado aí na pessoa do senhor José Monteagudo, né, que fez o contato comigo aí. Então, deixo aqui meu abraço virtual aí para ele e para todos vocês que estão participando aí. Quero destacar também, antes de começar, que as minhas opiniões aqui que eu vou emitir são pessoais, né, de um profissional que está há algum tempo trabalhando em cibersegurança e também na parte de defesa cibernética, né? Então, não representa a opinião da minha instituição ou o posicionamento da minha instituição. E antes de começar, né, o que você falou, eu queria compartilhar uma matéria. Infelizmente, né, a gente, no dia a dia, se a gente procurar cases, né, fica muito fácil. Então, ontem, a ferrovia Trenitalia, Ferrovie, lá na Itália, foi atacada, foi comprometida por um ransomware, bloqueou a venda de passagens, né, nas bilheterias das máquinas de autoatendimento. Então, forçou aí a empresa a se desconectar das redes, dos terminais de vendas, né, e tudo indica foi uma infecção de CryptoLocker, né? Então, assim, a mensagem inicial que eu queria falar aqui no painel, né, o ransomware veio para ficar, o apelo econômico ele é alto, né? O ransomware service é uma realidade, tenho visto alguns gestores já comentando, como já foi falado aqui, não é se preparar, na hora de se preparar, né, para essa ameaça, não é se vai ter dúvida se vai acontecer, mas quando. Então, a gente tem que trabalhar para que nossa empresa não esteja aí nesses cases aí que a gente está vendo acontecer, né? Eu acredito que a palavra-chave para lidar com esse cenário seja a colaboração e a troca, né, de conhecimentos e buscar de forma oportuna novas formas de ameaça para se antecipar
e preparar para elas. Aí, nesse caminho, e buscando responder o que você nos colocou, pegando o perfil de cada um dos participantes aqui, eu trago um posicionamento, notícias, né, vamos dizer assim, do que o Estado brasileiro vem fazendo, né? Porque o Brasil, pessoal, tem um tamanho, né, continental, né? Muitas ações vêm sendo feitas, às vezes fica represado em Brasília, a gente precisa promover mais isso, né? Então, ao longo desses últimos anos, a gente tem visto muita coisa sendo feita na área da administração pública federal, né? Papéis e responsabilidades sendo definidos. Então, a gente tem o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República definindo o plano de ação em segurança cibernética, nas Forças Armadas, a estratégia e proteção do Sistema Militar de Defesa Cibernética, e essas coisas estão acontecendo. A gente já tem aprovado uma estratégia de segurança cibernética, uma política de segurança cibernética, e planos de ações estão sendo implementados. Eu cito aqui, deixo como referência também, um decreto aprovado ano passado, visando instituir uma rede federal de gestão de incidentes cibernéticos. Então, a ideia é que haja não só uma prevenção das ameaças, né, mas também elevar o nível de resiliência em segurança cibernética dos ativos de informações dos órgãos e das entidades da administração pública federal, direta, autarquia e fundacional. Então, eu vejo que em todas essas políticas, e eu tenho acompanhado o trabalho do Centro de Tratamento de Incidentes de Rede do governo federal, a preocupação não é só lidar com essas ameaças, reagir a elas, mas buscar, dentro de uma abordagem, né, mais recente, né, de lidar com elas, se antecipando essas ameaças. E nada melhor do que essa rede, né, porque fica claro que uma rede desmobilizada, né, rapidamente, outra rede de ransomware entra em ação, outros grupos estão atuando. Então, na verdade, a gente precisa estar preparado para lidar com esse cenário, ter processos, as pessoas estarem conscientes de como lidar com esse cenário, né? Trago também a questão da Convenção de Budapeste, que o Brasil vamos dizer assim, signatário, né? Isso permite realmente uma colaboração também a nível de Polícia Federal, governo federal, em compartilhar e trocar informações sobre crimes cibernéticos. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que são medidas que vêm para facilitar a identificação rápida de diversas ameaças e permitir, por exemplo, o mapeamento aí de indicadores de comprometimento, né, que a gente pode aí implantar nos nossos dispositivos de segurança de forma proativa. Mas, é claro, em geral, né, nós sabemos que, em alguma medida, uma organização ou um vetor ele vai ter sucesso. Vai acontecer, o fato vai se concretizar. Mas também há já a percepção que essa cultura de troca de informações e colaboração, né, que eu estou fazendo hoje, que talvez eu possa ser o alvo, estou colaborando até com o meu concorrente, amanhã eu posso receber essa colaboração e deixar de me tornar um alvo, né? Então, foi o que aconteceu aí ano passado, um grande varejista sofreu um ataque, né, acho que todos nós sabemos, e os profissionais de segurança eles se mobilizaram em favor, né, em apoio às equipes dessa grande empresa, né? Eu vi até alguns comentários feitos no LinkedIn, né? Vamos dizer assim, levando por um caminho que desprestigiava a equipe de segurança, e eu vi muitos profissionais falando, não é bem assim não, hein? Amanhã pode ser você. Então, eu tenho visto que esse comportamento ele vem mudando no cenário nacional, né? Vejo também muitas instituições usando o MISP, o Malware Information Share Platform, né? Então, é uma plataforma para compartilhar realmente evidências de ataque, né? E ter esse ambiente de colaboração. Não é uma plataforma simples, é fácil de instalar, mas eu falo simples de uso. Precisa ter uma política de uso dessa ferramenta. Eu tenho casos de uso positivos e casos de uso até negativos. Mas o que fica de mensagem eu já vi de um grande gestor de uma empresa dizendo que dentro da empresa existia uma ilha entre operação e fraude. E essa ferramenta veio para fazer esse compartilhamento e evitar um comprometimento, seja numa área, seja em outra área. Certo? Então, em linhas gerais, eu acho que tem muita coisa acontecendo. O governo federal, as entidades governamentais têm implementado medidas que podem, e aí eu deixo isso como recado, podem nos ajudar, como gestores internos, a pegar esses documentos e
colaborar com os nossos planos de ação para mudar a nossa instituição frente a essa nova ameaça. E os estados, eu vejo muitos estados, os estados precisam se preparar também para esse cenário e fazer essa articulação aí no nível estadual. Então, seria isso, em linhas gerais, que eu queria deixar para todos vocês aí. Excelente, Max, obrigado. Você trouxe a questão da prevenção, né? E nunca o jargão prevenir é melhor do que remediar é mais válido, né? A gente tem aí uma série de frameworks, de regulações que trazem exatamente os ciclos, né, de você identificar, você remediar e você também prevenir esse tipo de ameaça. A gente tem o framework de cibersegurança do NIST, que é amplamente utilizado, a gente tem a ISO 27001, a gente tem uma série de regulações, né, que tratam desse assunto. E aí já queria pegar esse gancho para perguntar para o William qual dos frameworks que existem para avaliação de risco de cibersegurança você considera que seja o melhor. E eu queria trazer um pouco sua opinião em relação a isso. Tá. Vamos lá, então. Primeiro, deixa eu seguir a linha dos meus companheiros, desejar uma boa tarde a todos. Um excelente debate para nós. Só turma fera, eu sou um neófito aqui perto de todos vocês. Feliz de participar desse bate-papo. Mas vamos lá. Quando a gente olha para 27001, por mais que os seus controles apontem lá para o que é necessário em nível de segurança da informação, quando eu estou tratando de cibersegurança, o buraco é um pouco mais embaixo, porque eu vou ser específico em coisas que eu não vou ter que tratar, eu não vou ter que me preocupar, por exemplo, com política de mesa limpa, né? Eu vou ter que me preocupar com a forma em que um ataque ocorre, a minha capacidade de detecção desse ataque, a minha capacidade de resposta a esse ataque, a minha capacidade de recuperação. Eu costumo dizer aos meus alunos de gestão de continuidade de negócio o que você falou no início. A questão não é se eu for atacado, a questão é quando eu for atacado, se eu estou preparado para responder. Isso é que eu preciso entender, o quanto eu estou preparado para isso. E aí, dentro da visão do ecossistema, que o Marco Túlio falou no início, e eu assino embaixo o que ele disse, não adianta se escolher um framework em que eu trate, ou fazer uma adaptação de um framework em que eu trate a coisa muito tecnicamente, porque não é a área de cyber, não somos nós, os CISOs, quem compramos o risco ao negócio. Então, é necessário que eu apresente o risco do negócio numa linguagem que o negócio entenda. Então, um framework que eu já gosto de utilizar há algum tempo, e eu entendo ser o mais apropriado, é o framework de cibersegurança do NIST. Por quê? O framework do cibersegurança do NIST, ele aponta lá aquelas 5 funções que todos nós conhecemos, né? A identificação, proteção, detecção, resposta e recuperação. Eu posso parar a discussão aqui, né, e apresentar essas 5 funções ao meu conselho de administração ou aos meus diretores, dizendo o que eu tenho hoje de capacidade de identificação do meu ambiente, porque como é que eu vou proteger se eu não sei o que eu tenho que proteger? Então, primeiro eu preciso ter a minha capacidade de identificação preenchida. Eu não posso correr o risco de, em algum momento, ter o elo fraco da corrente se aquele equipamento que eu não mapeei ou aquele usuário que eu não mapeei. Eu não posso permitir isso. Mas, se eu quiser, eu ainda posso tratar cada uma dessas 5 verticais pelas suas categorias ou subcategorias. Dentro de identificação, por exemplo, eu tenho lá a gestão de ativos, a governança, a gestão de risco na cadeia de suprimento, e por aí vai. Tanto para identificação quanto para as demais, proteção, detecção, resposta e recuperação. Agora, como é que eu faço para tratar isso em nível de risco? Daí é que vai exigir um pouquinho mais do dever de casa do profissional de gestão de segurança da informação, ou gestão de cibersegurança, aplicando para cada uma das funções, ou aplicando para cada uma das categorias ou subcategorias, enfim, um índice de risco. E ele pode usar uma matriz de risco simples para cada um, né, atribuindo, por exemplo, um grau de probabilidade baseado na minha capacidade de responder positivamente a cada uma das categorias. Por exemplo, se eu tenho uma gestão de ativo efetiva, a minha probabilidade de incorrer num determinado ameaça é pequena. Se eu não tenho, a minha ameaça, o meu índice de risco é maior. E se eu pensar em impacto, basta que eu cruze esse framework do NIST com os SysControls
E aí eu vou ter um grau de impacto definido baseado no que esses controles dizem. Se você não tiver isso, pode acontecer isso, e se define um valor de risco. A partir daí, o que você tem? Você tem uma avaliação de riscos clara, precisa e auditável, que é importante você frisar isso, né? Eu tenho que ter uma avaliação de risco auditável, porque, por exemplo, quando eu falo em empresas, eu falo um cenário. Quando eu falo de grupos econômicos, ou de holding, ou em nível de governo, eu falo de um outro cenário, onde eu vou ter alguém definindo estratégia, concordo, não lembro se foi o Marco Túlio ou se foi o Max que falou a respeito de estratégia, concordo, é preciso definir uma estratégia, porque depois, no tático e no operacional, eu venho implementando isso baseado em projetos que vão me garantir aferir ou auditar em algum momento se aqueles riscos que eu defini na estratégia estão sendo mitigados ou não. E a melhor forma, ou o melhor framework que eu entendo ser aplicável, com poucos ajustes para a gente mitigar, entender e mitigar os riscos de cibersegurança, sem dúvida alguma, é o framework de cibersegurança do NIST. Você falou aí de conhecer, né? Existe um jargão que diz que é impossível proteger o que não se gerencia e é impossível gerenciar aquilo que não se conhece. E aí, já trazendo a questão dos tamanhos de empresa, né? A gente tem visto aí grandes empresas, né? Vítimas de ransomware, mas também pequenas e médias empresas. Dados indicam que 60% das pequenas e médias empresas encerram suas operações após serem afetadas por um ataque cibernético. É um índice bem alto. Muitas dessas empresas não têm nem orçamento, né, de cibersegurança. E aí eu já queria puxar o Vladimir para saber sobre, a gente tem aí uma explosão, né, de fintechs, de startups, né, pequenas empresas ou até unicórnios, né, como a gente chama. Você acha que elas estão conciliando esses orçamentos, os seus orçamentos, se elas têm, né, esses orçamentos, precisa levar em consideração isso, com esses riscos que a gente trouxe e com as novas ameaças? O Vladimir, eu não estou conseguindo ver ele aqui. Mas, bom, se alguém quiser responder, pode ficar à vontade. Bom, enquanto a gente localiza o Vladimir, eu vou dar meus 2 centavos aqui de contribuição. E vou usar novamente as palavras do Marco Túlio, quando no início dele. Não importa o tamanho da organização, existe uma higiene básica de cibersegurança que a gente precisa fazer. É preciso conhecer o que se tem, usar todos os recursos que se tem, antes de pensar em investir milhões em várias ferramentas, porque não é de hoje que eu vejo organizações implantarem lá, vamos descer um pouco a conversa para o nível técnico. O cara tem uma solução de firewall bacana, essa solução de firewall tem recursos de TLP, tem recurso de VPN multifator, multifator de autenticação, tem X recursos. Ele só implanta o basicão do firewall e as outras features que poderiam garantir um pouco mais de segurança para o ambiente, por exemplo, ele faz com feature de detecção de ransomware, né, baseado no comportamento, no EBA. Se ele não faz isso, nem usando o básico, a higiene básica de cibersegurança, ele está pedindo para passar por um desgosto de ter a marca dele sendo manchada no mercado. Então, independente do tamanho, mesmo as startups e fintechs, existe uma higiene básica que, nesse ponto, inclusive, os controles do CIS ajudam muito, que você deve fazer e vão garantir que aquele basicão você fez o seu dever de casa mínimo para mitigar os riscos maiores e depois, então, fazer um plano estratégico de proteção da sua estrutura. E isso não vai custar caro, não vai ser um absurdo, qualquer startup e fintech consegue desenvolver. Eu costumo dizer que é impossível você... é inútil você investir, né, no estado da arte em soluções sem você tratar os 2 outros aspectos, né? Porque você tem ferramentas, você tem pessoas e você tem processos. Se você só investe em solução, você está ali com um elefante que você não sabe o que usar e você tem as pessoas que são mal treinadas, continuam a abrir e-mail com engenharia social para poder implantar o ransomware, e aí você acaba não solucionando o seu problema. E aí, já trazendo a questão do... Desculpa, só terminar aqui, William. A questão dos orçamentos, né? Você tem empresa, startup, fintech, às vezes não tem nenhuma área de cibersegurança, você não tem nenhum responsável
de cibersegurança. E cada vez mais os atacantes maliciosos, eles estão, às vezes, preferindo atacar uma pequena empresa e conseguir ter sucesso do que você tentar atacar uma grande empresa que já tem ali uma área de cyber, já tem maturidade, já tem esses controles implantados, já tem o nicho implantado, já tem toda essa questão que fica muito mais difícil de você perpetrar um ataque cibernético, né? Eu falo que agora você mexeu na casa de marimbondo para muita gente aí. O cara só fala em solução, 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 e pessoas e processos sempre são esquecidos. Às vezes, com um custo bem próximo de zero, alguns processos implementados resolvem a solução, resolve parcialmente, e aí percentualmente depende da profundidade do processo, o que uma ferramenta vai fazer. Então, assim, muito boa lembrança sua. Excelente. A gente tem falado aí, não sei se alguém mais quer concluir essa pergunta, se não, eu vou para a próxima. Queria só, assim, dentro desse cenário, já que foi abordado, né? Assim, o tratamento do risco ele não pode ser maior do que o valor do ativo. E aí eu acho que, nessa hora, a gente começa a compreender por que o Estado tem que contribuir com a parte de segurança cibernética também. Porque não dá para, numa organização, utilizando qualquer framework, nós tratarmos toda e qualquer ameaça, que vai ter alguns atores de ameaça que, infelizmente, vai sobrepor o recurso, o orçamento, né, necessário para implementar as medidas. Então, eu acho que nesse cenário, eu acho que nós temos um único caminho, uma rota. Essa rota leva para uma grande rede chamada internet e a gente tem que se plugar nela para vender as nossas soluções e nossos produtos. Os desafios são os mesmos, mas eu acho que as medidas, nesse quesito, eu acho que fica bem desproporcional. E aí a gente tem que, em certa medida, aceitar vários riscos. E aí vai ter que ter uma percepção desse risco, uma aceitação maior, coisa que uma grande empresa, claro, né, o que ela tem de recurso para proteger os seus ativos é suficiente para fazer os tratamentos necessários. Eu acho que esse ponto eu acho que é interessante e entra aí nessa diferença que vem de segurança da informação para segurança cibernética, defesa cibernética. Imagine o impacto num provedor de infraestrutura crítica, né? Eu não tenho, pequena empresa não vai ter como lidar com colocar gerador, nobreiro, ele vai ter que tratar aquele risco, diferentemente de uma grande empresa. Então, acho que esse ponto de fintechs, pequenas e médias empresas, é importante e vale um evento só para falar sobre isso, pessoal. Excelente. A gente tem falado aí, falamos de niche, falamos de syscontrols, né, falamos de ISO, e a gente não pode deixar de esquecer das leis de proteção de dados, né? Elas têm aumentado muito ultimamente. A gente teve a China, a Arábia Saudita, são alguns, o Brasil, né, logicamente, a Europa, são alguns lugares aí que a gente tem leis de proteção de dados. E aí, segundo até dados do Gartner, até 2025, 75% da população mundial vai estar, de alguma maneira, dentro do escopo de leis de proteção de dados. E aí eu já queria puxar a pergunta para o Érico, como é que você acha que os ataques de ransomware, né, como a gente deve tratar esse tipo de ataque em tempos de leis de proteção de dados, em tempos da LGPD? Boa tarde. Vocês estão me escutando bem? Está fazendo eco, por isso que eu estou perguntando. Eu concordo bastante com o que o Max disse. Eu acredito que a maior vulnerabilidade é o usuário, é o ser humano. A máquina, se ela não receber um ok, um aceite do usuário, o ransomware fatalmente não entra, através do ataque de phishing, que é o mais utilizado. Inclusive, o Brasil é campeão nesse tipo de ataque. Então, eu acredito muito que, aliás, já implantei isso, nós transformamos essa vulnerabilidade na nossa primeira camada de segurança, através de treinamentos, boas práticas de TI, com gamificação, o que deixou os usuários bastante à vontade para poder participar desses games, né, desse treinamento. E foi um case de sucesso. Na época
trabalhei como gestor de segurança na área financeira. Hoje eu estou atuando como DPO numa associação de negócios da Igreja Católica aqui no Brasil, na parte de educação, hospitais. São aproximadamente 35 mil titulares de dados que se renovam todo ano e aproximadamente uns 3.000, 3.500 funcionários. Outra coisa interessante, falando ainda de tecnologia, eu foquei bastante na parte técnica. Eu sou técnico, né? Além de DPO, também sou perito forense. Eu queria falar um pouco da arquitetura Zero Trust. Eu não sei se vocês têm isso implantado na empresa, mas tem uma outra sigla, SDP Zero Trust. Isso, lembrei agora. É muito interessante essa tecnologia, porque ela pode ser aplicada interna e externamente, evitando portas abertas de todos os tipos. E caso o vírus entre, ele grita dentro da rede e ninguém escuta. Também é uma boa forma de atuação antes de se pensar em criptografia de discos, troca de HDs magnéticos por SSD e assim por diante, sem grandes impactos no orçamento de TI. Okay? E gostei também do que o Williams falou. No caso de incidentes, o que devemos fazer? Né? Devemos pagar o resgate? Devemos enfrentar a auditoria da NPD? Vai muito do que o CISO vai levar para o conselho de diretores e for decidido lá. Eles também ficaram boiando nesse momento, porque eles não conhecem todas as possibilidades. Então, eles vão depender sempre do gestor de segurança para poder atuar da melhor forma. Mas o bom mesmo é mitigar antes, ter backups em containers diferentes, backups diários, né? Backups full em um container totalmente à parte da realidade dos diários, e com isso se preparar para pequenas perdas e não para uma perda monumental que seriam todos os dados da empresa, como já aconteceu algumas vezes. Okay? Então é isso, o ransomware em tempos de LGPD, ele só se torna crítico quando os dados são vazados, ok? Quando eles são apenas criptografados e perdidos, quando não há vazamento, a NPD não tem muita atuação. Okay? O máximo que pode acontecer é o usuário reclamar para a NPD que teve que mandar os dados novamente, mas isso não gera multa, não é um risco muito baixo. Mas quando eles são vazados e depois divulgados na web ou na deep web, seja onde, aí sim se torna crítico e de alto risco esse tipo de ataque. E aí sim, para mitigar, só mesmo criptografando os discos, ou seja, se o invasor, o atacante levar alguma coisa, ele com certeza não vai nem encontrar e nem vai conseguir ler se conseguir tirar de dentro do disco. Tudo isso demanda muito investimento, dependendo do tamanho da empresa. Empresa a nível nacional, como nós temos, são 19 filiais, e a matriz aqui em São Paulo. Então, é muito dinheiro, muito dispendioso. E isso pode criar impacto. Porém, é um caminho sem volta. A criptografia sempre será o estado da arte para proteger e evitar incidentes de LGPD junto à NPD aqui no Brasil. Obrigado. Você falou duas coisas interessantes, Érico, que eu queria só pontuar antes da gente seguir, a questão da criptografia, né, de você encriptar os dados. E cada vez mais os atacantes, eles estão utilizando a extração dos dados para poder realizar a extorsão, né, junto com as suas vítimas, exatamente para ser um motivo da empresa pagar o resgate, porque, bom, aparentemente é mais simples você pagar o resgate dos dados do que você ter que lidar aí com as agências de proteção. E o segundo ponto que você falou também achei bem interessante é a questão do Zero Trust, né? A gente tem aí o movimento do trabalho remoto, da descentralização, né, do cloud, e aí a gente tem todos aqueles frameworks baseados em Zero Trust, né? A gente tem o Carta, do Gartner, a gente tem o BeyondCorp, do próprio Google, né? O Zero Trust em si, que foi cunhado pela Forrester,
Então, existe um aumento de adoção de estratégias baseadas em Zero Trust. E aí, essas estratégias, mesmo assim, elas acabam não sendo muitas vezes suficientes, né? E aí, já trazendo para o Marco a próxima pergunta, mesmo com o Zero Trust, né, mesmo com todas essas estratégias de proteção de dados, por que é tão difícil proteger empresas contra ransomware? Legal. Puxa, sobrou essa para mim, né? Vamos lá. Acho que tem um papo aí que vem aí de encontro ao que, né, os colegas estavam falando ali, tá, na questão das startups e tal. E legal, já foi falado sobre a higiene básica e eu acho que vale reforçar, by the way, né? Porque né, pouca gente está fazendo aí. Então tem muito trabalho para fazer nesse basicão, no feijão com arroz, né? Todo mundo falando sobre isso aqui, vale sempre reforçar. Mas acho que o grande desafio, na verdade, são dois. Um é a questão do débito técnico, né? Então você tem ali um trabalho que na criação, né, dos produtos, dos negócios, das tecnologias, você vai geralmente colocando segurança para escanteio de um tempo para cá, né? O colega falou ali de infraestrutura crítica, né? Quando a gente olha para infraestrutura crítica, é um mundo ali que nunca viu segurança, né? Basicamente, você derruba ambientes industriais ali com bobagem, com ICMP, echo request, né? Com PIC, etc e tal, né? Você rodar um Nmap, você derruba plantas industriais assim, né? Então tem coisas muito básicas, mas isso tem se aplicado também, né? Não talvez no mesmo nível, mas provavelmente não é novo, né? As empresas estão tentando sobreviver nesse mundo digital, a digitalização, as startups estão tentando viabilizar modelos de negócio. E muitas vezes você não tem segurança envolvida, né? Acho muito legal um indicador recente ali, né, do Fórum Econômico Mundial, que fala, né, da diferença de percepção entre o assunto fazer parte da pauta da empresa ou não, né? Então, no ponto de vista dos executivos de negócio, 41% entende que sim, faz parte da conversa, o assunto de segurança cibernética, né? Já a visão, na mesma pesquisa, a partir dos times de segurança, é que 13% sente que, de fato, a empresa considera o assunto como importante, né? Como na pauta aí da organização. Ou seja, tem ali um mismatch entre um desentendimento entre, né, o que é relevante ou não. Ou seja, o débito técnico ele vai cada vez mais aumentando e cada vez mais ficando, né, de uma forma que se torna insustentável para você ir lá e aplicar um processo, uma tecnologia, uma solução para ir cada vez reduzindo esse risco. Os valores vão ficando assim desproporcionais e de ter alguma coisa sustentável. E como alcançar isso no curto prazo? É difícil. E aí a gente vai para o segundo ponto que eu entendo que se conversa, que é você falar de fato o que é o risco cibernético para a empresa e entender, né, se nós estamos seguros e que risco é aquele que a gente está falando, envolve, né, é uma perguntinha que ela se desmembra em tanta coisa. Primeiro, assim, quem está seguro, né? Nós estamos seguros, né? Nós quem, cara pálida, né? Você vê ali, estar seguro, você pode ter uma operação industrial, uma planta, se você tem uma indústria em várias plantas, quais delas são mais importantes? Você fala de unidade de negócio, unidade de vendas, marketing, comercial, call center, operação, tecnologia, são as diversas tecnologias, é o dado, é o algoritmo, é uma operação de parceria com um grande, né? É uma joint venture, é uma nova aquisição que você vai fazer, um merge, aquilo ali é extremamente crítico. Então, quem somos nós? O primeiro ponto, quem que você quer proteger ali? Porque, como os colegas falaram, não dá para colocar ali, né, todos os recursos para proteger tudo que a gente não vai chegar em nenhum lugar, né? Tem um viés de proteger aquilo que é mais importante para o negócio e para o ecossistema que você vive. Não é à toa que a agenda ESG está vindo para ficar, né? Então, a empresa tem a responsabilidade de atuar não só para os acionistas, investidores, mas também para o ecossistema, as pessoas que dependem, né? Então, imagina uma hidrelétrica ali sendo invadida e causando uma situação para uma cidade de alagamento e tal, né? O desastre é terrível, o impacto é terrível, né? Então, e em diversos aspectos que o ESG entra para olhar isso, né? Então, tem essa preocupação. O segundo ponto é, de fato, quem está nos ameaçando? Pode ser hackeativismo, cyberterrorismo, cybercrime. Pode ser o cybercrime olhando na questão do fraudador. Pode ser uma nação que quer, né? Pode ser uma espionagem industrial, um competidor.
pode ser um grupo criminoso específico de algum assunto que quer roubar uma informação da empresa, pode ser gangue de ransomware. Então, pode ser usuário interno, né? Usuário interno que cometa um erro, um furacão, um desastre natural. Então, assim, o que é a questão do risco, né? Se proteger significa muita coisa. E você querer atacar todas as ameaças, todas as fragilidades porque vão gerar algum impacto, é insustentável. Já é insustentável olhar ali. Então, mas vamos falar do ransomware. Então, pensando no ransomware, que é um contexto, um cenário de risco, eu acho que, de fato, ele é muito preocupante e precisa fazer uma análise. Dificilmente uma empresa não entende ele como uma ameaça do momento, e o risco para o momento, mas você precisa olhar ele com um foco, priorizar aquele assunto. Então, talvez ainda não tenha uma priorização. Até uma pesquisa da própria Ernst Young fala que ali você tem, se não me engano, 60% das empresas não tem um head de segurança, alguém de segurança, indo se posicionar para um conselho, para falar, olha aqui, o nosso estado de segurança é X, né? A gente evoluiu para X mais 1, ou a gente estava ali em estado terminal. Então, não tem essa preocupação nem do conselho, nem da empresa mesmo em se expor e tratar aquele assunto de uma forma mais diligente, acho que essa é a palavra. Então, é um grande desafio. Obviamente que tem empresas que estão ali buscando e investindo e atuando de forma super, vamos dizer assim, adequada ou da forma que é possível para o momento, mas acho que, de linha geral, a gente tem um grande desafio do ecossistema, da maturidade, da cultura de segurança no ecossistema, não só nas empresas, na sociedade, nos governos, enfim. Excelente. Já queria pegar o gancho, a gente acho que nunca o termo guerra cibernética teve tão atual, né? A gente está vendo aí como parte também, né, lógico, da questão do campo de batalha, mas o campo de batalha também é no mundo digital. E aí já queria convidar todo mundo para o nosso web da semana que vem, que vai ser exatamente de construção de uma indústria digital. A gente vai receber um convidado da International Society of Automation, e a gente vai falar muito sobre o OT, sobre como o IT auxilia, entra nessa questão junto, né, com o IT, com o OT, para poder proteger a infraestrutura crítica, a indústria 4.0. E aí, já trazendo a área de cyber, né, normalmente essas empresas não têm tanta maturidade em cibersegurança, mas em muitas outras, a própria área de cyber, ela já responde diretamente para o CEO, né, já responde direto para a alta administração. Mas lógico que isso não acontece em todos os casos. E aí eu queria entender do Max se as empresas no Brasil elas entendem esses riscos cibernéticos como algo crítico e que merece atenção do board, ou se não, se cada um está largado à própria sorte. Essa pergunta eu acho que é extremamente relevante, o que a gente está batendo para conversar aqui. E o que acontece? Esse painel, com vários cenários, né, americano, europeu, traz uma fotografia do comportamento nesses diversos continentes e até nos países, né? Eu acredito que no Brasil a gente ainda precisa amadurecer muito nesse ponto, né? Eu tenho conversado com alguns amigos, eu tenho cursos na área de CISO, né? A gente está se capacitando aí, eu vim da área técnica, evoluindo para a parte de gestão, e naturalmente me força a comunicar com a alta administração da minha instituição. E eu preciso dialogar com eles de forma que eles entendam. E aí eu trago que essa dificuldade a gente não pode, como técnico ou gestor, atribuir ao board só. Será que nós, como técnicos, estamos sabendo interpretar e passar para o board o que é um risco cibernético? Eu acho que a gente tem que repensar isso aí. E aí, trazendo um pouquinho, eu fiz um curso da ICConsul no passado, o instrutor é um cara que tem uma boa entrada aí em outros países, ficou o recado que lá fora, pelo menos nos Estados Unidos, é tratado como estratégico, né? Já esse assunto de risco cibernético é melhor compreendido, entra como investimento, não como custo, né? O tratamento. E aqui no Brasil a gente precisa amadurecer mais, né? Eu tenho conversado com alguns amigos, até gestores aqui no Rio de Janeiro, que têm dificuldade de se aproximar do board. Mas aí vem aquele recado que eu falei para vocês antes. Pode ser que o board também tem uma outra cultura, né, uma outra abordagem, uma pegada mais de negócio,
e nós técnicos temos uma pegada mais técnica. Então, não adianta dizer para ele o que é um ransomware, é dizer os impactos de um ransomware, né? Que hoje, como foi falado aí até pelo Érico, né? O pagamento do resgate hoje não está só calcado na decriptografia dos dados, né? E eu posso fazer a minha gestão de segurança, ter tudo implantado e dizer, não vou pagar esse resgate. Mas aí vem uma outra variável, olha, se você não pagar, eu vou vazar os seus dados. E aí fica aquela percepção, será que ficou compreendido? Porque tomou uma decisão já, você assessorou, mas será que ficou claro que, caso não pagasse, os dados dos clientes seriam vazados? E isso pode levar até a diluição da própria empresa. Então, é interessante isso, porque eu, como técnico, eu fico sempre fazendo os dois sentidos, né? Será que eu estou aprendendo a lidar com essa nova variável? Porque, pessoal, o que é cibernética? Né? O que é cibernética? Todo mundo fala de cibernética, mas qual é a diferença para a segurança da informação? Qual é a diferença para a defesa cibernética? Então, eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, conhecer esses conceitos. Ataque cibernético. O que é ataque cibernético? Se usa a torto e a direita, mas não se qualifica, né? Pode ser um ataque bancário, é um phishing que eu recebo no WhatsApp, ficou o quê? É um ataque cibernético, tá? Mas e a guerra na Ucrânia? Aquilo é um ataque cibernético, realmente? Aquele malware que foi utilizado, aquele ransom, que chega alcançando as máquinas do país, limpou toda a base apagava os HDs do exército ucraniano. Isso é um ataque cibernético? O que é um exploit? A gente conhece que hoje tem mercado de venda de exploit, e aí você tem uma assimetria muito grande, porque, independentemente se um país se prepara para esse novo cenário, eu posso ter um país não preparado, que vai no mercado negro, compra uma arma cibernética e, como o Arco falou, compromete uma importante infraestrutura crítica de um país. Então, existe uma assimetria muito grande. Então, a gente precisa entender melhor esses conceitos para não tratá-los como sinônimos, porque senão a gente fica tratando o diferente como o mesmo e não sabemos nos aproximar de forma a que o board entenda o que é um risco cibernético, os seus riscos e os seus impactos. Excelente. Só uma coisa antes de ir para a próxima pergunta. Quem quiser participar do nosso webinar na semana que vem, só entrar no nosso site, senhasegura.com.br, e se inscrever para participar da sessão. Mas aí eu já queria trazer então para você, Érico, botar aí a bomba no seu colo. A gente falou aí de resgate, de multa, e aí? Se tiver um incidente, como é que faz? Paga o resgate, evita a multa, ou enfrenta aí o leão da NPD? Muniz, eu nunca paguei. Eu já tive alguns incidentes de ransomware e consegui resolver com backup em nuvem, backup com HD externo, com storage paralelo que fica desativado fisicamente, né? Não é VLAN, não. É fisicamente desconectado da rede. E com isso conseguimos restaurar com baixo e médio impacto, com grande impacto nenhuma vez aconteceu. Isso em várias empresas, porque não foi numa empresa só. Eu sou contra pagar resgate. Essa aqui é a grande verdade. E como comentou o Max, o risco social é o mais impactante de todos. Fazer com que a empresa feche as portas ou tenha que reduzir o quadro de funcionários porque o tombo foi muito forte, a pancada foi muito forte financeiramente falando, ou seja pelas multas aplicadas pela ANPD, caso houve ou não o vazamento de dados, né? É só um exemplo, mas é o maior problema que um gestor de segurança tem hoje nas mãos, né? E muitos redesenham o mapa de risco, fazem nova análise de risco em cima, né, dessas outras possibilidades por conta desses novos ataques. Okay? Eu aconselho a todos, os gestores que estão aqui e também nos assistindo, que invistam mais em educação dentro da empresa. Boas práticas de TI. Esse é o melhor remédio. Okay? É um remédio homeopático, mas quando vier a pancada,
é capaz de nem pegar. A pessoa vai estar treinada, vai saber o que fazer com aquele link, onde estão fotografias da festa de alguém, com um espelho do e-mail da pessoa que realmente foi na festa. Às vezes o hacker vai lá no Facebook e faz um OSINT ali, né? Ele pega todas as informações para preparar um ataque. E se a pessoa estiver educada, estiver treinada, ela não vai pegar, ela não vai clicar em cima, ela vai desconfiar, mandando no e-mail do trabalho, ninguém tem e-mail do trabalho, como é que ele descobriu, por que ele está mandando isso para mim aqui? E assim vai, né? Nós tivemos sucesso assim, 2 vezes eu tive sucesso assim, e aconselho a vocês a fazerem a mesma coisa. Os riscos vão continuar? Sim, vão continuar, porém serão muito mais a menos e passivos de correção, ao invés de pagar o resgate. Mas lógico que aí a gente considera que você também fez a lição de casa, né, no seu time. Então você provavelmente estava com tudo pronto para recuperar o ambiente, para poder deixar exatamente do jeito que estava antes. E cada vez isso. mais. Desculpe. Pode falar. Como eu falei para vocês, a minha segunda atividade é com perícia forense. E eu sempre fui procurado por vítimas de ransomware que não tinham backup e não tinham nada. Inclusive, 2 dessas a empresa veio a fechar. Não tinha mais como continuar. Trabalhava com informações sigilosas da Receita Federal, de importação de armas, uma série de coisas. Fechou porque a Polícia Federal e a Receita Federal foram lá e quebraram o contrato. Foi quebra de contrato para eles. E aí criou-se um impacto social. Mandou-se todo mundo embora. E eles sempre me procuravam com a esperança, não, você é perito forense, você vai conseguir recuperar os dados para nós. Não tem mágica. Se a NSA não conseguiu fazer isso com o HD daquele deputado que disse que esqueci a senha, não sei mais no BitLocker, eu não tenho mais essa senha, não sei, esqueci. Eles tentaram FBI, NSA e não conseguiram quebrar. A mesma coisa acontece no ransom. E veja, o negócio mesmo é fazer a lição de casa, como o Luiz acabou de falar. Eu estou olhando aqui para gestores de altíssima qualidade, de altíssimo nível. Eu tenho certeza de que todos vocês fizeram a lição de casa e podem tirar os 30 dias de férias com mais tranquilidade. Eu, pelo menos, posso. Excelente. E cada vez mais eu queria trazer aqui uma palavra, confiança, né? Cada vez mais as empresas, elas dependem da confiança, né? Dos seus funcionários, dos seus parceiros, dos seus clientes, né? Então, eu levo em consideração se uma empresa foi vítima de um ataque cibernético para poder fazer negócio com essas empresas, né? E a parte da consciência cibernética, para mim, também é essencial. A engenharia social é muito usado para ataque cibernético e as empresas também precisam investir em consciências cibernéticas. Concordo com vocês. Bom, a discussão está aqui super interessante, ainda tinha mais uma rodada de perguntas, vamos ter que ficar por aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que participou dessa discussão, a todo mundo que está aqui assistindo a gente também. Então, eu queria aproveitar aqui esses últimos minutos da nossa discussão para poder tirar algumas dúvidas. Já trazendo aqui, bom, já teve uma pergunta falando sobre pagamento de resgate, né? Então a gente já respondeu um pouco isso. E aí tem uma pergunta. Fui eu que respondi. Não era para responder, Muniz? Não, era para ser respondido. Era então uma tá dúvida pertinente, mas foi só uma dúvida aqui da nossa audiência. Então eu acho que a gente está bem alinhado, os participantes com a nossa audiência. Isso é um bom indicativo. A gente tem uma pergunta aqui, qual a análise de vocês sobre a pólice de ciberseguro, né, que está associada aos riscos cibernéticos e de continuidade? Se existe risco, existe uma forma de securitizar, né, esse risco. O que é que vocês acham desse, não sei quem gostaria de responder, mas para fazer uma análise, né, sobre essa questão dos seguros. Olha, eu já respondi de novo, Muniz, então eu vou ficar de fora desse papel, vou ficar em silêncio. Tá bom. Eu acho que é uma opção para terceirizar o risco, mas existem alguns estudos de caso, até na Europa, aí, que o que acontece? Não é apenas terceirizar, a empresa que vai
garantir o seguro, precisa também ver a fotografia da empresa. Ela vai tirar um baseline da empresa, né? Não é simplesmente terceirizar, lavar as mãos e ficar por isso, né? Então, está se criando um novo mercado, e tem algumas preocupações que tem que ser analisadas. Eu acho que tudo vai da análise de risco que vai ser feita, né? A questão do mercado daquele país. Então, assim, eu não tenho uma resposta pronta. Eu acho que cada caso é um caso, mas a empresa ela tem que garantir o due diligence, tem que fazer a gestão de riscos, né? Aqui foi falado das pequenas empresas, né, ter dificuldade de implantar a parte de segurança cibernética. O que é o ataque de cadeia de fornecimento? É isso, né? Então, eu estou seguro, mas com quem eu converso, eu não garanto due diligence. E aí é nesse ambiente que a minha empresa fica comprometida. Então, assim, eu acho que não existe uma resposta pronta. Nós temos que ver como o mercado brasileiro vai se comportar em relação a essa questão, e eu acho que cada empresa precisa analisar, de acordo com a sua política de segurança, se vai se aplicar ou não, e os critérios, né, as variáveis, eu falo as variáveis que têm que ser analisadas para se concretizar ou não essa terceirização desse risco. A terceirização do risco é sempre uma opção, né, que as empresas usam para poder tratar esse risco. Mas, lógico que é importante lembrar aqui que as empresas de seguro não é simplesmente você terceirizar o risco para essas empresas. Muitas dessas empresas exigem uma avaliação de risco, exigem avaliações periódicas, né, de cibersegurança. Então, elas cobrem o seu risco, mas existe um preço a ser cobrado, e não é só o prêmio, tá bom? Bom, já estamos aqui terminando, já chegando aqui no topo da hora. Não sei se alguém quer finalizar sobre esse tema, ou se não, eu encerro aqui. Pode falar. Vicente, queria fazer só um último ponto, complementando a fala do Érico, que foi fantástica. Quanto vale a marca das nossas empresas? Porque o seguro cibernético vai cobrir uma série de despesas, mas nunca vai pagar o desgaste que vai haver na marca, que vai acontecer. Excelente. Bom, com isso, a gente termina essa mesa redonda em português. Opa! Um último comentário que eu peguei há pouco tempo na internet, uma leitura a respeito do RAS, ou Ransomware as a Service, onde o desenvolvedor entra de sócio junto com o atacante. E os dois repartem o bolo, ou então é contratado via Bitcoin do desenvolvedor, já recebe a sua parte, e o atacante fica com aquilo que ele conseguir. O RAS é uma praga, né? Porque você não precisa ter nenhum conhecimento em programação para poder sair por aí infectando as empresas e as pessoas, né? É um grande vetor de ataque. Só precisa ser escovador de bit, só isso, e conhecer camada OSI, aí vai. Beleza. Bom, pessoal, estamos chegando no final da nossa discussão. Eu queria agradecer a todos vocês, queria agradecer ao pessoal do Cyber Security Observatory, agradecer ao José por essa oportunidade, por essa discussão aí tão interessante. A gente podia aqui ficar mais horas discutindo temas relacionados a ransomware, né? Ransomware no Brasil, quais são os riscos e impactos para o negócio. E aí queria lembrar todo mundo que vocês podem continuar essa discussão visitando no nosso stand virtual, né, do Senha Segura, onde a gente pode continuar discutindo aí tanto em texto, quanto vídeo, quanto em voz, comigo e com todo o time do Senha Segura, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos e aproveitem o resto do evento. Valeu. Thank you very much, David. Thank you, Marco. Thank you, William. Thank you, Max. Thank you, Rico. It has really been a pleasure having you with us today. I hope you have enjoyed the discussion. David, you have done a great job. So please stay with us, because we have still, most important thing is that you can continue the discussion with Seña Segura if you want. They have a virtual booth in the event, but also there are going to be another 3 sessions talking about the ransomware operating model. That's going to be one interesting one. Hardware as an instrument for ransomware attacks. That's another, very interesting element. So how can we leverage hardware as a vector to drive a ransomware attack?
And finally, we are gonna discuss in detail how does a ransomware attack works. So stay with us and enjoy the session. Thank you, guys. It has been a pleasure. Muito obrigado. Bom dia. Thank you very Bye. much, José. You're Obrigado, welcome. Davi. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau a todos. Tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau.